Boa tarde a todos. Bom, hoje vamos começar aqui mais uma live aqui do Grupo Mulheres do Brasil, com o apoio do Comitê, do Núcleo do Vale do Silício e também com o apoio da Prisma Hub e da Olé Brasil. Bom, o nosso tema agora, nós vamos falar a respeito do mercado de trabalho na área de ciência de dados. Vamos ter aqui várias especialistas comentando a respeito da carreira delas nessa área, de como as pessoas se capacitaram, como é atuar nessa área, que tem sido aí, digamos, a grande estrela do momento, com um crescimento enorme de oportunidades e que, infelizmente, tem poucas mulheres participando. Bom, agora eu vou chamar a Cíntia Michaels, que vai ser a mediadora desse painel. Vamos lá, Cíntia. Boa tarde, Janete, obrigada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. É uma honra, uma felicidade imensa poder mediar esse painel com tantas mulheres extraordinárias. Eu me chamo Cíntia Michel, estou aqui representando o núcleo Vale do Silício, do Grupo Mulheres do Brasil. Eu lidero esse núcleo junto com a Mônica Marcolino e a Aline Fontes, e a gente vive por esse objetivo de fazer conexões felizes pela transformação do Brasil para melhor. Então, fazer essa parceria com vocês do Comitê Mundo Digital de São Paulo é um presente para a gente e com certeza temos muitos frutos positivos aí para oferecer para quem está nos acompanhando. Eu gostaria de chamar aqui, então, para a gente... Temos muitas perguntas incríveis para essas mulheres, então já vamos chamá-las ao palco, por favor. A gente vai receber aqui hoje a Tânia Leal, a Karen Matos, a André Oliveira e a Amanda Felício, e eu vou pedir para que cada uma se apresente, porque assim a gente já começa a ouvir vocês. Então, por favor, Tânia, se você puder começar, seja bem-vinda ao nosso palco virtual. Obrigada, Cíntia. De novo no virtual, né? A gente não conseguiu ainda estar juntas de novo. Bom, eu sou Tânia Leal, hoje sou Head de Ciências de Dados e Analytics na Taking, e sou uma das gestoras, uma das sócias do Instituto da 23, focado para a formação de profissionais para o futuro. Tenho aí mais ou menos uns 30 anos de profissão na área de tecnologia, a gente até fala meio assim, né? Mas tudo bem. Faculdade de Física, mestrado em Astrogeofísica, enfim, 30 anos, é muita coisa. Então, vamos ficar só nos últimos anos, que é isso daí, tá bom? Tá ótimo, seja super bem-vinda. Karen, por favor, apresente-se. Boa tarde a todos, boa tarde, meninas. É um grande prazer estar aqui com todas, compartilhando aí ideias, informações. Eu sou jornalista. Atualmente eu trabalho, sou especialista em comunicação digital e recém-formada aí pelo Instituto da 20 no curso de Ciência de Dados. Muito bem-vinda, Karen. Vamos agora ouvir a Andréia. Andréia, por favor, apresente-se que queremos ouvir a tua voz. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui com todas essas mulheres incríveis. É até um pouco intimidante, né? Tem muita mulher experiente e boa por aqui. Bom, meu nome é Andréia, eu sou formada em agroecologia pela UFSCar, uma área bem diferente, né? Eu estava dentro somente do mundo agro, até pouco tempo atrás, e depois de também fazer o curso de ciências de dados ali com o pessoal do IDV3, eu também acabei ingressando e redirecionando a minha carreira para ciência de dados, e hoje eu trabalho como Scrum Master de projetos na área de ciência de dados. É isso. Fantástico. Vocês estão vendo que o nosso painel está muito bem formado, né? Agora a gente vai ouvir a Amanda. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer esse convite. Também é uma honra poder estar aqui junto de mulheres tão brilhantes e talentosas. Tenho certeza que a troca vai ser muito boa e rica para quem está nos assistindo. Hoje eu sou responsável pela área de recursos humanos na FAICO. Para quem não conhece, FAICO é uma empresa, né, de software de analíticos, e eu estou responsável por América Latina e Caribe, né? Então, além de Brasil, eu tenho aí outros países que eu
acabo apoiando do ponto de vista de recursos humanos. Maravilha! A nossa proposta aqui hoje para vocês, então, é que eu vou trazer algumas perguntas, vocês fiquem à vontade para responder, para abrir o microfone, quem se sentir mais chamada, fiquem à vontade para responder. E para começar, né, nesse mundo do mercado de trabalho para mulheres na ciência de dados, quando a gente olha para os dados, a gente vê que, segundo a Unesco, menos de 30% dos cientistas do mundo são mulheres. E que do total de estudantes matriculados nos famosos cursos de STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, somente 35% são mulheres. Então, eu gostaria de saber, na opinião, na visão de vocês, será que as mulheres não se interessam pela carreira nas áreas de exatas? Por que será que a gente tem esses números? Eu vou falar. Até porque, como eu comecei a trabalhar na década de 80, em 85, 86 mais ou menos, a FATEC, ela teve um curso que ela abriu em 74, né, o curso de tecnologia. E, por coincidência, né, quando eu fui levantar um pouco dessa representatividade feminina, mais ou menos na primeira turma, 70% da turma eram de mulheres, e só 30% era formado de homens. Poucas pessoas sabem disso. Então, ali em 80, ainda tinha um grande grupo, ainda eram mais mulheres do que homens. Só que o que aconteceu em seguida, ao longo da história, teve uma invasão feminina desses cursos, né? Assim, por N motivos. Eu fiz faculdade de física, então, a mulher está aqui porque ela está querendo encontrar marido, ela veio para cá para procurar marido. Eu vi isso várias vezes no curso. Mas daqui a pouco vai parar, porque matemática, é física, é números, não tem familiaridade. Quem disse que não tem? Lógico que tem. Às vezes até mais do que os homens, né, em alguns momentos, acho que praticamente todos. Mas eu entendo, eu acho muito estranho. O que acontece na FATEC hoje, né, que é um lugar que eu acompanho um pouco para ter uma ideia, e quando a gente olha outros lugares é mais ou menos a mesma coisa. Hoje, 15% das mulheres na formação agora que teve no final do ano, 15% era de mulheres, num grupo onde existiam 41 alunos. Então, é muito pouco, né? E isso meio que se repete nos outros cursos também. E a gente tem duas demandas de limitadores, né? A gente chama de limitadores. A própria educação, a própria sociedade, que nos coloca ainda numa posição muito de nossa, né? Talvez não dona de casa, mas eu já ouvi que mulher tinha que trabalhar na área de recursos humanos. Eu era diretora de uma empresa, dentro de uma sala de reunião e ouvindo as pessoas falarem que mulher se dava melhor em cargos de recursos humanos. Amanda, eu acho ótimo, tá? Mas não é só para essa área, a gente trabalha em outras coisas também, né? Então, assim, a sociedade, ela nos limita, ela ainda nos limita. E assim, os mais novos estão num movimento maravilhoso, e as mulheres de união, de colaboração, para mudar isso de fato. Não ser mais um discurso, mas ser real. Porque na minha época foi muito discurso, né? A gente batalhava muito para conseguir fazer as coisas. E hoje é algo que eu vejo mais real, mais sofrido, porque, bem ou mal, o mercado de trabalho, o ambiente de trabalho não mudou, ele continua igual. Então, as mulheres sofrem mais por conta disso, porque hoje elas aceitam menos, tá? Mas mais ou menos isso. Quem quer completar? Além de todos esses estereótipos e preconceitos, né, que a Tânia colocou muito bem, na minha época, existia essa questão do incentivo, do próprio incentivo, né, que viam as mulheres que elas deveriam ser formadas para o magistério, né, ou, assim, incentivar você a fazer tricô, crochê, artes manuais, né, pensando também em ser dona de casa, né, já existia muito disso também. E nas próprias brincadeiras, quando é criança, né, os brinquedos, essa formação, né, toda tem um direcionamento, né, que me estimula. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Júlia, e ela fala que quer ser arqueóloga, porque ela está encantada com o mundo de dinossauros, né.
E eu acho isso incrível, porque assim, você precisa estimular, né, essas descobertas, né, a ciência, porque, né, quando a gente mora aqui no Butantã, ela ia ao Instituto Butantã e ela ficava assim fascinada, então tinham experiências práticas, né? Eu acho que passa muito por essa questão da própria educação, de você ter novos desafios nas escolas, né? Até pensando nos problemas sociais, os problemas da sua área, da sua comunidade, como você vai buscar essas soluções, estimulando, né, a ciência exata, as ciências humanas, mas principalmente essa questão de tecnologia, a tecnologia da informação, já que existe uma grande demanda, né, e a gente precisa de mais gente capacitada. E temos pessoas criativas, né, que podem dar conta disso. Eu quero complementar uma coisa. Existe uma falta de divulgação dos feitos das mulheres. A primeira programadora da história é uma mulher, é a Condessa Lovelace, né? Então, assim, as máquinas de Turing, Turing levou toda a glória do assunto, né? O computador. Mas quem fez aquele motor todo funcionar foram as mulheres, porque os homens naquela época estavam lutando na guerra, né? Quando o homem foi à Lua, quem fazia os cálculos para alimentar eram as mulheres. Então, existe uma divulgação muito falha dos feitos femininos dentro dessa área, que aí, por não aparecer, não gera inspiração. E aí, consequentemente, a gente tem uma menos quantidade de mulheres trabalhando e atuando com esse assunto. Tá? É só complementar. Eu ia também, se vocês me permitem, eu estava pensando e pensei sobre o assunto exatamente que nem a Karen, né? Eu tive uma educação um pouco diferente, a minha mãe, ela é formada, então, quando ela me criou e os meus irmãos, ela tinha uma outra visão de educar e incentivar, né, a gente, e eu era educada de uma forma, e aí quando eu ia, por exemplo, brincar com os coleguinhas, eu sentia que tinha a brincadeira das meninas, a brincadeira dos meninos, né? A menina, ela avança ao longo da história na evolução da boneca, né? Enquanto o menino, ele está brincando com Lego, ele está construindo coisas, desmontando, montando. E essas coisas que você faz quando pequena, elas influenciam muito no seu crescimento, né? Se você conversar com alguns homens, por exemplo, são engenheiros, fala, por que você quis ser engenheiro? Porque quando eu era criança eu brincava disso ou daquilo, né? E a mulher, a gente tem um pouco essa limitação justamente porque fica fadado as meninas a serem de um jeito, os meninos serem de outros, e a questão da menina pode tal coisa e não pode outras coisas, e isso é muito problemático, eu vejo, assim, quando você vai avançando, né, isso continua, você pensa que isso vai ser eliminado uma hora que você está no meio universitário, né, você está buscando uma profissão, mas não, né, eu estudei num campus onde tinham muitas engenharias, e era um ambiente dominado de homens, né, e às vezes você ia fazer uma matéria junto, e ele falava, por que você está aqui, né, você não aguenta, isso não é para mulher não aguenta esse ritmo, né, e quem disse que não, né, se a história provou alguma coisa, é que a mulher é capaz de fazer tudo, né, entrar em todos os ambientes, né, ser multitarefas, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né, mas a gente ainda tem esses preconceitos e essa fórmula, né, que parece que nunca finda, né, que só continua de a mulher ter um lugar, o homem ter outro lugar, né, e às vezes até entre mulheres a gente tem isso um pouco também, né, quando eu estava fazendo minha carreira, as pessoas perguntavam, mas, né, você vai casar e vai largar, vai parar de fazer o que você está fazendo, né, e começou família, né, para as mães que estão aí de plantão, começou família, acabou carreira, e não é assim, né, a mulher, ela consegue fazer ao mesmo tempo, se ela quiser, parar e voltar, se ela quiser, né, e tem que parar com esses rótulos, né, que a sociedade criou e que a gente continua, e não ajuda também, exatamente o que a Tânia falou, não ajuda que não tem divulgação sobre o que as mulheres fazem, né, o nosso país já tem um déficit que não divulga nada da área de científica, né, as descobertas, as coisas que a gente descobre e faz, e que a gente tem muita relevância nesse meio, não são divulgadas, e aí se é de mulher, menos ainda, né, então se tem uma dificuldade, eu acho que as meninas têm uma dificuldade, às vezes, de olhar e falar assim, nossa, eu me identifico com tal coisa, olha, se a fulana fez, eu também posso fazer, né, e o que a gente encontra é sempre a mulher num papel de estar lutando muito
e tendo que se esforçar, assim, demasiadamente para conquistar qualquer coisa. E isso eu acho que é muito desanimador, né? E quando você entra na área de exatas, ainda existe muito isso. Então, eu sinto que as mulheres, elas se sentem, às vezes, até desanimadas em investir e ingressar numa carreira na área de exatas ou com ciência de dados, ela acha que isso não é para ela, né? E não tem estímulo, e você não vê outras fazendo, você se sente sozinha, desconfortável e, às vezes, até insegura de seguir nessa linha, porque você não vê mais ninguém do seu lado, né? Então, eu acho que esse é um problema que, como sociedade, a gente ainda enfrenta, e eu acho que a gente está aqui justamente por isso, né? Para falar que, ó, estamos juntos, tem muita gente fazendo muita coisa, muitas mulheres aí em posições importantes e que estão desenvolvendo coisas importantes, né? A Tânia seguiu alguns exemplos, mas eu nem sabia essa semana, descobri que foi uma americana, uma mulher negra, que começou a desenvolver toda essa tecnologia de Wi-Fi, né? Não foi homem, foi uma mulher, e eu não sabia disso, né? E eu fiquei assim encantada, foi quantas coisas, né? As mulheres conseguiram alcançar e que às vezes a gente não sabe e não é falado. Muito bem, muito bem. Se vocês querem, Amanda quer complementar com alguma coisa? Quero, na verdade, além, né, desses pontos que vocês trouxeram, que existe, né, aí algo mais formatado da sociedade, que a gente vem criando serzinhos, né, já meio que formatados para algumas carreiras, né, então, o que você vai ser quando crescer? Astronauta, bailarina, né, então a gente também tem um papel aqui de ser vigilante, né, a gente que, às vezes, né, mulheres que têm filhos, né, em como vocês estão, olhar para qual é o tipo, né, de incentivo, estímulo, né, que está sendo oferecido nessa criação, e aquelas que não têm filhos, né, assim como eu, também estar vigilante, né, de como que essas crianças estão crescendo e quais são as possibilidades que a gente está oferecendo a elas. Então, acho que além disso, também existe um ponto, né, que eu gosto sempre de trazer, porque eu observo muito isso na parte de recrutamento e seleção. Às vezes, a gente sente, assim, uma falta de mão de obra especializada, né, e independente se são homens ou mulheres, né, então eu acho também que existe um fator que, quanto mais profissional, né, quanto mais demanda surge nas empresas, né, por conta das estratégias, de como os negócios, eles vêm se adequando, né, a essa questão tecnológica e avançando com novas tecnologias, a gente também vai formatando o profissional de ciência de dados. Então, ao mesmo passo que isso acontece, mais cursos, mais instituições, né, acadêmicas vão também formatando programas para formar esses profissionais, né? Então, eu acho que também, né, existe uma questão aí de divulgação, inspirar essas mulheres, mas eu vejo que isso também, essa parte acadêmica, né, também segue avançando muito bem nesse quesito, né, e eu vejo profissionais também buscando conhecimentos fora, né, então fazer um curso de Python, né, ou antigamente era super difícil você encontrar um profissional que soubesse Python, e hoje em dia já não é tão mais difícil de encontrar, né, a gente falava que antes era mosca branca, e hoje em dia já não é mais, porque os cursos avançaram, hoje em dia você faz curso de Python online, né, é mais fácil, hoje tudo está online. Então, acho que também a questão, né, do Covid trouxe essa possibilidade e alcance, né, de que as pessoas possam investir nessa parte, né, de hard skills, né, aprenderem, se especializarem. Perfeito, obrigada por toda a contribuição riquíssima que vocês trouxeram. Eu fui ouvindo vocês e ficando cada vez mais com a certeza de que a gente está no caminho certo, porque o Grupo Mulheres do Brasil tem diversos projetos para ajudar a fortalecer a presença das mulheres na área de ciências de dados, e nós, especificamente, como Núcleo Vale do Silício, pensando exatamente nesse ponto que vocês trouxeram da representatividade, de eu saber quem são as mulheres que estão por trás disso. Fizemos agora, semana passada, um chamado Prêmio Cientista, em que a gente fez esse reconhecimento a brasileiras que estão fazendo suas pesquisas de pós-doutorado
nos Estados Unidos, e agora a gente quer levar esse prêmio para o mundo, para que a gente possa ter essa celebração, esse reconhecimento. E fizemos também, pensando nesse ponto da gente trazer as crianças, né, já começar a fomentar isso desde pequenas, quando tivemos uma astronauta da NASA maravilhosa, veio fazer um evento, veio fazer um painel para a gente, falando justamente de como as mulheres pertencem à inovação, e ela fez um bate-papo com as crianças, a gente via aqueles olhinhos brilhando, as meninas com os olhos brilhando, porque quando a gente às vezes fala cientista, astronauta, a primeira coisa que vem na cabeça é um homem, porque é o padrão que a gente está acostumado a ver. E a gente vê que a gente pode reescrever essa história e mudar esse modelo para que venham muitos exemplos, é realmente uma oportunidade que a gente tem aí de contribuir e transformar. E eu quero ouvir de vocês agora um pouco, né, sobre essa mudança que a gente viu no mercado de trabalho nesse último ano, né, em 2020. Segundo a empresa de RH online Cato, em São Paulo, a abertura de vagas para essa área de ciências de dados superou a marca de 670% em 2020. E aí eu queria saber como vocês veem, né? Qual é a razão desse aumento exponencial de abertura de vagas nessa área, na contramão daquilo que a gente está vendo no momento econômico que a gente está vivendo. Então, por que ficou tão, tão valioso esse chapéu aí do cientista de dados? Bom, eu acho que eu posso começar, até por ser um tema bem regalístico, né? E o que a gente observa, né, é que muitas empresas, elas estão ajustando o seu negócio, né? A gente já fala hoje, né, de que ou você se torna digital ou você está fora, né? O mundo que a gente vive hoje, ele já está digitalizado. E quanto mais isso avança, mais a gente precisa de profissionais que tenham a capacidade de analisar, de apresentar, né, informações. A informação, ela se tornou crucial, né, para a sobrevivência de muitos desses negócios, e obviamente isso afetando aí diferentes setores, né, de economia, desde logística até análise, né, de comportamento de consumidor, enfim, e todos esses dados, eles trazem aí, né, informações valiosíssimas para os negócios, né? Então, esses métodos, ferramentas, né, específicas de análise, perfis, né, qualificados em transporte, tratamento e disponibilização, né, de informação, surgiu, né, aí essa demanda crescente de cientista de dados. Então, esse é um profissional, né, capacitado de orientar esses líderes na tomada de decisões estratégicas, que é o momento que a gente vive, né? Acho que, assim, eu desconheço alguma empresa que não olhou para a estratégia, né, aí desde o último ano. Então, é o que eu observo, assim, né, de que realmente, mais do que nunca, o cientista de dado, ele está aí atuando de uma forma muito valiosa, né, para ajudar essas organizações a sobreviverem. Ao mesmo tempo em que, porque o cientista de dados, há alguns anos atrás, ele já era visto como a profissão do futuro, né, mas o futuro já é agora. Então, a gente já vive, né, nesse ambiente de futuro. Inclusive, a gente fala muito, né, de pós-pandemia, né, que não vai ser igual o pré-pandemia. Existe aí esse marco. E, obviamente, o cientista de dado, ele já era visto, né, há alguns anos já como esse profissional do futuro. E agora, mais do que nunca, ele está fazendo parte aí muito ativa do que a gente está vivendo. Então, é meio contrário mesmo, né, Cíntia? Ao passo que a gente tem essas limitações econômicas, mais a gente precisa desse profissional para ajudar a tomar as decisões. Eu gostaria de complementar também que eu vejo a pandemia, né, como um fator aí que acelerou esse processo de transformação digital
né? A gente vê nas organizações, na educação, na área de saúde, né, principalmente, e muito do que a Amanda citou, né? Essa questão da inteligência e da estratégia. E a transformação digital não é aquela de atender o cliente pelo WhatsApp, não é isso, né? Ela vai muito além disso, né? Da questão de todos os processos, de todos os negócios, né? E dados, a gente fala tanto em dados, né? Que dizem que é o petróleo da nova era. Mas ninguém coloca petróleo direto no carro, né? Precisa de todo um processo de análise, de tratamento, né? Para chegar justamente nessa questão da tomada de decisão e das soluções, onde as pessoas, né? O ser humano é o centro, né? A gente precisa trabalhar em busca dessas soluções e a tecnologia da informação é a base, né? Ela é muito estratégica. Verdade, então vou fazer só um complemento bem rápido. As empresas, elas precisam hoje olhar para dados, porque elas entendem que dados, aquilo que ela já tem dentro de casa, vai agregar valor para ela. E o que é valor para uma organização? Redução de custos e melhoria de resultados. Então, as empresas hoje precisam disso. Elas precisam olhar para os seus dados, precisam trabalhar os seus dados. O Estadão, no final do ano passado, ele publicou o que eles chamaram de buraco digital, né, do que está faltando de profissionais para o mundo digital, e aí eu não coloco só cientista de dados, porque a gente tem os engenheiros de dados, os arquitetos, os analistas de dados, enfim, uma afinidade de outras profissões que estão embaixo da área de ciência de dados, né. Então, assim, em 2019, já existia um buraco de 185 mil vagas não preenchidas. No Brasil, eu vou falar no Brasil, a Amanda deve ter informações de fora, a gente forma 46 mil pessoas por ano. Então, a conta, ela não fecha, né? Vou ter um crescente de oportunidades e menos pessoas para atuar nessa área. Então, a previsão é que em 2024 a gente tem um buraco de 305 mil oportunidades não preenchidas, né? De várias áreas, de várias profissões, entre a área de ciência de dados. E exatamente por isso, porque as empresas hoje estão olhando para o assunto como sendo algo que traz valor para o seu negócio. Para dar mais um insight, né, uma coisa que a gente tem observado quando você trabalha dentro das empresas também, que aconteceu nos últimos anos e com a pandemia, né, que nem a Karen estava falando, é que o gosto do cliente mudou, a estratégia mudou, e isso acontece muito rápido, né? Antes, muitas empresas, elas baseavam estratégia e decisões baseado em experiência, né? Às vezes chegava um executivo e falava assim, eu estou 30 anos no mercado, sempre foi assim, né? Eu sempre observei tal comportamento. Só que isso mudou muito também, né? E como que você observa essas novas tendências, né? Como que você fica antenado e atualizado, né? Você tem que observar o teu cliente, você precisa observar o mercado. E nada melhor do que isso, do que vendo os dados, né? E os dados, eles te dão essas respostas de uma forma clara e muito mais rápida, né? Um daily basis, que a gente chama, que é no dia a dia. Porque antes a gente, às vezes, ficava anos observando um comportamento de mercado, hoje você, num dia, 2 dias, dentro da sua empresa, você observa essas mudanças com muito mais facilidade. Né, mas para isso você precisa estudar seus dados, você precisa conhecer seu cliente, né, e hoje os clientes, eles são dados, né, você pega todo o comportamento das pessoas e transforma isso em dado, então não existe uma alternativa, né, o que a gente está falando, né, ou você está nesse mundo e você aceita e abraça isso, ou então você vai ficando para trás, né, e essa pandemia, ela deu um empurrão muito grande nas pessoas em relação a isso, né, você viu negócios que, de repente, estavam no ritmo e tiveram que acelerar muito para conseguir acompanhar e manter, né, o negócio funcionando, enquanto outras que não se atualizaram tiveram que fechar e desaparecer no mercado. Né? E óbvio que as circunstâncias não são do jeito que a gente gosta, mas tudo isso aconteceu e deu um avanço nessa área que foi bom, e tem sido bom, né, e tem ajudado e auxiliado muitas empresas, grandes e pequenas, né, e tem feito a gente enxergar o mercado de uma outra forma, né, e isso é bom para quem está do outro lado, né, para quem está providenciando e trazendo o seu produto. Então, tem esse aspecto também que eu acho que foi muito interessante que aconteceu,
e que a ciência de dados, com certeza, está 100% envolvida nisso. Perfeito. Gente, que maravilha esse painel, que delícia estar entre tantas mulheres inspiradoras, tanto aprendizado aqui, eu estou aprendendo com vocês e me inspirando, e acredito que quem está acompanhando a gente também esteja se sentindo assim, porque a gente está, inclusive, recebendo perguntas do público. Então, a Ana Helena tem uma pergunta para a gente, vamos ver o que ela quer saber. Amanda Felício, as empresas de hoje já deixaram de preterir aos homens, mesmo com um currículo menos interessante? Então, essa é bem direcionada para a Amanda, nossa RH. Ou seja, então acho que é o que ela está querendo saber, né? Se a empresa olha um homem e uma mulher, já deixaram de preterir aos homens, mesmo com um currículo menos interessante. Com o currículo dos homens menos interessantes? Ou das mulheres? Eu estou entendendo que... Entendi que é do homem, né? Tem uma mulher, tem um homem, o homem é menos interessante que o da mulher. Quem que a empresa decide? Foi isso que eu entendi também. Bom, olha, Ana Helena, eu não posso responder por todas as empresas, né? Eu estou aqui, eu hoje estou com a FAICO, já passei, né, por algumas outras. Pelo menos onde eu venho trabalhando, né, nos últimos anos, a gente tem políticas bem específicas a respeito da questão de igualdade, né, enquanto a gente está fazendo avaliação dos perfis de candidatos que aplicam as vagas. E existem leis, né, específicas em torno disso, inclusive em muitas oportunidades que você vê publicadas no LinkedIn ou nas empresas, né, nos sites de emprego, né, dessas empresas, você pode ver lá as letrinhas pequenas, a referência com relação a essas leis específicas de igualdade, né, independente de raça, cor, gênero, idade, religião, tudo, né, então, isso é o que eu venho observando. Não sei se eu respondi a pergunta. Maravilha. Mais alguém quer complementar alguma coisa nessa pergunta? Eu vou complementar. Por favor, muito rápido. Porque, assim, no fundo, assim, várias empresas seguem o padrão de contratar o homem mesmo com currículo menos interessante. Né? E que passou por alguns processos, já viveu isso, pode dizer isso com muita facilidade. Eu já vi isso acontecendo, então posso falar como uma pessoa que assistiu. Por outro lado, hoje a gente também, quando solicita a vaga para o RH, não sei se a Amanda tem recebido isso na FAICO, a gente solicita, que eu pelo menos solicito, eu não posso, na verdade, né, legalmente não é bacana, mas eu peço, eu quero uma mulher negra, ou eu quero um negro, entendeu? Eu quero uma diversidade na equipe, eu quero um trans, não interessa que seja, eu quero que isso venha para a equipe, porque quando as pessoas trabalham em um ambiente diverso, elas vão mudando o seu pensamento. Se a gente não fizer isso, a coisa não caminha, né? Ela caminha, mas devagar, tal. E não só eu, como muitas mulheres, e a gente tem um grupo de mulheres CIOs, a gente procura, sim, dar preferência para as meninas, estimular as meninas. Se a gente não fizer isso, se nós não fizermos por nós, quem é que vai fazer? O clube do Bolinha, ele é forte, gente, ele existe, não é fictício. É muito forte, realmente, Tânia. Aí eu vejo, assim, essa questão da diversidade, né, o quanto ela auxilia no processo de criação, de inovação, de transformação, e felizmente as empresas, né, elas estão voltadas para isso, né, nessas práticas. Eu tive uma experiência de que, quando eu me formei no ensino médio, eu fiz um concurso público, era mensageiro a vaga, né, e eu prestei, passei, e quando eu fui admitida, os meninos falaram, nossa, mas você está trabalhando aqui, mensageiro, né, que era tipo um office boy, na verdade, mas fazia muita questão administrativa também, né, eu falei, não, pela questão constitucional, né, um processo seletivo, ele não faz essa distinção, né, entre homem e mulher, mas sim pela formação, né, então, às vezes tinham reuniões, assim, entre os mensageiros, né, e as meninas, que tinha eu e acho que mais duas meninas, a gente ficava excluída, né, nesse sentido, né.
Mas hoje eu vejo esse avanço, né, esse olhar. E falando na questão de tecnologia, é um estímulo, né, para as mulheres saberem que é sim possível, para elas se dedicarem, né, ter essa persistência e irem para essa área, né, de tecnologia, de ciência de dados, que é fantástica, magnífica. É contratar o melhor, né? É trazer o melhor. Quem é o melhor? Não interessa quem seja. Eu quero o melhor. Muito bem. Amanda, quer complementar? Eu ia só complementar, Tânia, que é exatamente isso, que o melhor venha, mas para a gente tentar achar esse melhor, existe um esforço, né, que é o que a Karen acabou de comentar, para que a gente coloque dentro desse pool mulheres também, né, que a gente coloque diversidade, porque às vezes, e isso assim, eu vim de uma empresa, né, de uma cultura que pressionava bastante os recrutadores a manter o pipeline de candidatos 50%, 50%, ou seja, você põe na frente do gestor os melhores, mas que tenha mulheres, tente encontrar mulheres, né, porque se você coloca na frente do gestor só homens, a chance de uma mulher ser contratada é zero, né, então, obviamente era muito mais fácil, às vezes os pipelines, né, a gente colocar homens, e existe esse esforço, né, de você tentar manter um pipeline equilibrado, diversificado. E aí que vença o melhor, né, que consiga a oportunidade melhor. Essa questão da diversidade é muito bom que vocês tenham trazido, né, porque não dá para a gente falar aí de avanço no mercado de trabalho sem a gente falar de diversidade, que é um dos pilares fundamentais da inovação, quando a gente olha para o Vale do Silício, é um dos pilares fundamentais para que a gente possa realmente alcançar o nosso próximo nível aí, enquanto sociedade, até porque as mulheres trazem esse olhar, né? Muitas vezes as mulheres eu vejo isso com as cientistas que eu tenho o prazer de conviver, como elas mostram, muitas vezes a mulher ela vai pesquisar coisas que não estavam no radar dos homens. Então, é claro, é super importante, não é um ou outro, é um e outro, né? Porque a gente abre todo um outro mundo de possibilidades. E num esforço para realmente ajudar as mulheres a entrarem nesse mercado de trabalho, o Comitê Mundo Digital, que está aqui com a gente, representado pela Janete, que fez a abertura, faz um dos trabalhos que eles fazem em São Paulo em parceria com o I Am The Code, para ensinar as meninas da comunidade a serem programadoras. E aí a minha próxima pergunta para vocês é sobre essa chegada desse profissional à empresa, né? Esse cientista de dados, essa pessoa de todas essas áreas, né, que a Tânia trouxe, são tantas coisas embaixo desse guarda-chuva. O que esse profissional agrega para a empresa e quais são alguns dos soft skills, né, essas habilidades comportamentais que são importantes, porque às vezes a gente pensa, precisa aprender a programar, precisa aprender a analisar os dados, e fala, nossa, mas espera aí, né, o seu trabalho não é só você e o software, tem outras coisas que vão te pedir outras habilidades. Então, eu gostaria, se vocês pudessem trazer insights para a gente de quais habilidades são essas. Fiquem à vontade. Bom, acho que eu posso dar um início. A gente tem várias características que a gente tem que observar, né? Eu acho que dentro das soft skills que são extremamente necessárias nessa área, começa a trabalhar em equipe. Né, a ciência de dados, quando você está fazendo um projeto dentro de qualquer lugar, empresa, seja o que for, você tem vários profissionais da área trabalhando, né, e para você conseguir desenvolver qualquer coisa, melhorar, enfim, você está trabalhando com muitos profissionais, né, não é um só que faz tudo, né, você tem diversos profissionais, tem o engenheiro de dados, o arquiteto, aquele que vai colocar de uma forma visual, né, o UX, que vai trabalhar com o consumidor diretamente, entender o consumidor. Então, você tem muitos profissionais trabalhando juntos, né? Agora, para isso, tem que ter uma conversa, tem que ter, né, uma afinidade boa. Então, você precisa trabalhar em equipe, né, precisa ter empatia, às vezes, uma ferramenta, algo que você não sabe mexer, o outro está mexendo, você precisa entender, né, tentar entender, participar, né, não só cobrar,
né? Às vezes, nesse meio corporativo, a gente tenta ficar um cobrando o outro da equipe, né? E colocando uma pressão, às vezes, desnecessária. E quando a gente está trabalhando com dados, a gente está trabalhando com algo importante, algo que também, muitas vezes, é sensível, né? Então, você precisa estar em contato com os seus colegas, né? Precisa ter esse trabalho de equipe, precisa se comunicar bem, né? Ter uma comunicação efetiva. Quando a gente trabalha em projeto, muitas vezes a gente vê que o que o cliente pede, aquilo que a empresa está querendo, muitas vezes não é passado corretamente para quem está tentando desenvolver, né? Então, saber se comunicar é extremamente importante, porque os dados, você pode fazer infinitas coisas com os dados. E você, inclusive, pode desenvolver algo desnecessário se você não está entendendo o que o seu cliente quer, se você não está entendendo o que o cliente está pedindo, o que o consumidor está pedindo do outro lado, né? Então, isso tudo precisa ser feito de uma forma clara. Então, essas habilidades, elas são muito importantes quando você está trabalhando com dados também, ter consciência de que eles são importantes, né, e ter o cuidado de trabalhar com isso também, que hoje é algo que está sendo extremamente discutido nas LGPDs, né, falando de LGPD, ter a segurança do dado e tomar cuidado com o que você está trabalhando. Então, tem muitas coisas que a gente agrega, né, como mulher, eu vejo que a gente também tem muitas características que são importantes, né, e isso só agrega, só melhora a nossa posição dentro, né, desse mercado. Né, isso é um pouco do que eu acredito ser essencial. Eu, de um ponto de vista de RH, eu gosto muito de separar os skills entre soft skills e hard skills. A carreira, né, o profissional de ciência de dados, ele é exigido muito nos dois aspectos, né? Hard skills assim, é impossível, né, que esses skills, eles sejam inexistentes. Então, linguagens de programação, né, Python, C++, conhecimento estatístico, né, pelo menos, estou sendo, né, bem com o pé no chão aqui, pode ser muito mais que isso, mas eu sei que pelo menos 80% do trabalho, né, de um profissional de ciências de dados está relacionado, né, com conceitos estatísticos. Então, esse é um tipo de conhecimento que é necessário. Toda a parte, né, de conhecimento de softwares, né, que ajudem nessa visualização de informações com imagens, gráficos, né, então, extrair, conseguir, né, transformar dado bruto em informação gerencial, né, acho que existem alguns softwares, né, que fazem isso, SQL, né, enfim, também ajuda bastante aí como parte desses hard skills. E aí, olhando para os soft skills, é muito do que a Andrea comentou, né, acho que a capacidade de comunicação, ela é essencial, né, para conseguir entender a demanda e conseguir comunicar aquilo que você está extraindo de dado bruto. Acho que a parte de negociação também é bem forte, né, então você saber negociar desde o seu salário até o que você vai entregar do projeto, qual produto que você vai entregar, como que vai ser essa entrega. Então, esse skill de negociação, ele é essencial também. Eu vejo que o pensamento crítico, né, também acaba entrando aí, então é um profissional que não pode ir no automático, né, ele tem que estar sempre bem atuante, bem pensante sobre os dados, como que ele está transformando isso, então esse pensamento crítico. E acho que uma pitada, assim, de curiosidade, né, que é assim, poxa, esse dado aqui pode me levar a isso aqui, que eu posso oferecer mais esse plus para o meu cliente, né, mais essa solução. A curiosidade, ela também desafia o status quo, né, então, às vezes, o cliente está muito fechado numa ideia, mas com aquela curiosidadezinha, você consegue, né, trazer algo novo, trazer um insight diferente, né, isso gera inovação. E, assim, eu acho que é um dos mais difíceis aqui que eu vejo, né, é conhecimento do negócio mesmo, né, então, às vezes, né, o profissional fica ali muito fechado nos dados dele, e né, na salinha, e não olha para os lados, né, o que está acontecendo no negócio, quais são os produtos que estão sendo lançados, o que está mudando, né, então eu sempre recomendo nessas situações em que exista ali um mentor, né, do negócio, que essa pessoa, esse profissional, né, esse profissional de ciência de dados, ele possa trabalhar em conjunto, aprendendo mais, né, sobre
o negócio mesmo, porque eu acho que isso facilita muito nesse entendimento, né, de números, de dados, como é que isso está alinhado com o que a gente, né, o que a empresa está buscando ali do ponto de vista de negócio. Nossa, super legal o que vocês falaram. Quando eu vejo os soft skills, claro, a gente aprende, né? Quem é da área aprende qualquer um, não, não tem grandes segredos. Mas os softs não, e a gente sempre procura trazer pessoas que têm um fit cultural de acordo com o da empresa, DNA, enfim, cada um chama do jeito que quer. Tem um item que eu gosto muito de observar quando eu vou trazer pessoas para esta área, para a área de ciência de dados, independente de ser homem e ser mulher, mas eu concordo, e acho que a Amanda comentou agora um pouco, que a mulher, ela tem uma atenção diferenciada, né, que é aquela coisa de executar múltiplas tarefas com muita proficiência, e que, de repente, né, não é uma qualidade que a gente encontra em todos os homens. Alguns sim, e hoje cada vez mais, porque eles também estão se adaptando, mas essa coisa de ser multitarefas e de ter a empatia, né, trabalhar a inteligência emocional, ela faz isso em casa, né, ela é gestora de uma casa, então ela trata emocional do marido, do filho, da funcionária, enfim, de tudo, ela administra a casa como um todo, né, de uma certa forma ainda está desse jeito, apesar do tanto que a gente já evoluiu, ainda muito assim, e ela trazer isso para dentro do trabalho é algo que auxilia muito a empatia, o trabalhar em equipe, o administrar crises, a diversidade, são pontos que sempre são muito considerados no processo de avaliação profissional. Eu acho que não só eu, como dentro do mundo de tecnologia, onde isso é essencial para ter um trabalho de qualidade, de performance, de uma série de coisas, a gente tem que prestar atenção. Em ciências de dados, então, mais ainda, essa coisa do detalhe é essencial. Só para complementar, acho que todas aí colocaram muito bem, né, essa questão de múltiplas tarefas, né, que é tão importante, a comunicação, essa escuta ativa, que não é mais só fazer a programação pela técnica, né, mas pensando mesmo no usuário. Aliás, uma das matérias lá do Instituto da VIT que me encantaram foi a UX, né, que você fazer um projeto centrado no usuário, na experiência, né, o que ele precisa. E esse profissional, ele tem que estar muito antenado, né, essa questão da criatividade, o saber ouvir, o testar, né, porque não é apenas você fazer uma entrega, mas você precisa testar, saber se faz sentido para quem vai receber, né, se tem a usabilidade, né, se tem a solução propriamente dita. Eu tenho certeza que vocês deixaram muita gente com água na boca e vontade para migrar para para a profissão aí, para o mundo das ciências de dados. Então, vou pedir para vocês compartilharem insights com a gente, para quem quer fazer essa transição de carreira ou quer, nesse momento, iniciar uma carreira na área de ciência de dados. Quais são as recomendações, insights que vocês podem compartilhar com a gente hoje, por favor? Posso começar, Cíntia? Eu sou jornalista, né, vim das ciências humanas e estou fazendo essa migração para essa área de ciência de dados e estou encantada, estou cada dia mais apaixonada. Foi uma grata satisfação, né, conhecer e aquilo que a Amanda falou da formação, a pandemia me trouxe isso, né, porque no dia a dia de trabalho, com a questão de casa, eu não conseguia me deslocar, às vezes, presencialmente, falei, mas vou fazer um curso de programação, tem muita matemática, será que eu vou dar conta? Né, porque é muito comum a gente fazer algo que a gente já esteja habituado, né, e comigo, assim, eu comecei a ler, a investigar, tinha uma questão que era uma terminologia de neuroplasticidade, né, que eu quero aprender isso, então quanto mais eu tiver contato com aquele assunto,
né, eu buscar e me dedicar, isso vai ficando mais fácil, vai se tornando mais fácil para o meu aprendizado, né? E eu achei que eu não fosse conseguir, que eu não fosse concluir o curso, né? E eu tinha uma curiosidade de a gente desenvolver um projeto final voltado para a Covid-19. Eu falava assim, não, mas esses gráficos, essas ondas, né? Como que se forma? Aliás, eram as primeiras perguntas que eu fazia no curso. E aí, no TCC, né, o nosso grupo ficou responsável por fazer um trabalho também ligado ao jornalismo, né, e a Covid, fazendo uma pesquisa, né, considerando dados geoespaciais, né, com questão de vulnerabilidade social, né, a questão de casos e óbitos. Então foi assim incrível, né, porque nós tínhamos um desafio enorme, mas foi aquilo, entender qual que é a necessidade do cliente, o que ele precisa, e depois a indagação, o que a gente vai desenvolver? A gente vai fazer um método preditivo, mas nós não somos dessa área, né, de saúde, nós não somos cientistas, né, dessa questão, infectologistas, enfim, então, uma série de dúvidas e questionamentos, né, mas que foram essenciais para a gente ter essa jornada de aprendizado, né, apoio de todo o corpo técnico, os professores, os mentores, né, e chegar a esse projeto final. Então, é possível, né, precisa de muita dedicação, persistência, né, e acreditar em você, né, na sua carreira, na sua marca pessoal, e mergulhar nesse desafio. Bom, eu vou comentar um pouquinho, porque eu vejo que 2020 e a pandemia, ela trouxe aí muitas pessoas questionando, muitos profissionais questionando tudo, né, a respeito do propósito de vida mesmo, né, inclusive propósitos profissionais. Então, foi um ano que trouxe aí essa indagação, né, nossa, eu tô na função, no papel que eu gostaria de estar, né, então eu observei que isso veio aí muito forte, né, junto com a pandemia. E assim como a Karen dividiu, né, essa mudança de carreira, acho que eu vou dar aqui algumas dicas que são muito... que antes de você considerar uma mudança de carreira, para você poder pensar e refletir sobre, né, uma mudança de carreira, ela envolve um conhecimento, um autoconhecimento muito grande, né, talvez entendendo que o momento corrente, ele é desafiador, sim, né, e tomar só o cuidado de, numa transição de carreira, não fazer algo por impulso, né, ou seja, você colocar de lado parte, né, de tudo que você construiu, em prol de, né, de ingressar e fazer essa transição. Então, acho que esse é um ponto, né, para ser considerado em mudar, né, de carreira. Que isso acontece, né, mudanças de carreiras, elas acontecem aos 25, aos 30, 35, 40, 45, não importa, né, e não importa a idade, mas sempre pensar, né, se esse papel que eu tô mirando faz sentido? Eu estou fazendo por dinheiro, eu estou fazendo por desespero, por falta de oportunidade, por que eu estou fazendo, né? Então, acho que é aí que entra o autoconhecimento. Também gosto de falar, né, que o talento, ele é tão importante quanto o desejo, né? Então, as suas habilidades, o seu estilo de vida, os fatores, né, que você está buscando na sua vida, está em sintonia com as opções que você está mirando, né? Então, acho que esses são alguns pensamentos. E, obviamente, né, o momento que você está mudando de carreira é o momento para você engajar, né, e construir uma outra rede, né, de conexões, de contatos, ativar alguns que talvez você não estava tão engajado, né, realmente olhar para a demanda de mercado, né, então, chegando à conclusão de que você realmente vai fazer essa mudança, qual que é a demanda de mercado, né, o que é necessário nessa profissão, né, desses skills todos que a gente falou, aonde que eu preciso investir daqui para frente, né, o que eu preciso aprender, o que eu preciso me especializar, definir, né, quais são as etapas que você vai conseguir avançar, né, nesses skills e talvez até colocando ali etapas intermediárias, porque não necessariamente você vai conseguir tudo,
num período curto de tempo, então, às vezes, é de pouco em pouco, né, e as oportunidades, elas vão surgindo a partir daí, de acordo com o nível de conhecimento, né, e de skills que você traz. Bom, e considerar custos também, né, a gente entende que quando você faz um tipo de transição como essa, é importante você verificar se isso vai te gerar algum tipo de downgrade de salário, de nível, né, hierárquico mesmo, né, de repente você não vai conseguir uma vaga de gerente, mas você vai conseguir uma vaga de analista sênior, né, isso te gera algum custo, né, com relação a ter um salário menor, maior, porque isso é o que você vai ter que discutir, né, com o seu entrevistador, com o seu RH, né, com o gestor da vaga que estiver te analisando, e por que você gostaria de fazer isso, né, essa mudança. E a gente sente, tá, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente sente quando a pessoa está fazendo só por um desespero, e é porque é o que o mercado oferece e eu preciso pagar minhas contas, ou quando, de fato, a pessoa genuinamente quer seguir naquela carreira, né? O nosso maior medo de RH, e aqui está um segredo, é que profissionais utilizem a demanda que a gente tem só como uma forma de sobreviver, né? Porque muitas empresas não querem uma relação de curto prazo, a gente quer uma relação de longuíssimo prazo, né? Para que os profissionais possam entrar, se desenvolverem, nos ajudarem a crescer, a gente formar esse profissional de acordo, né, com a nossa cultura, enfim. Então, o nosso maior medo hoje é que os profissionais fiquem usando a gente só, né, as oportunidades disponíveis só porque estão, né, desesperados e etc. Então, fica essas dicas. Vou só deixar uma informação, porque assim, às vezes, nós mesmos, mulheres, e nós mesmos de tecnologia, procuramos limitar as pessoas para vir trabalhar na área. Então, está aqui junto com a Kari e com a Andréia, para mim, assim, super bacana, porque elas entraram no Instituto, né, uma jornalista e uma outra da área de agro, e saíram pessoas de ciências de dados, né, cada uma dentro do seu, onde teve maior empatia. Por quê? Porque, assim, às vezes eu escuto, gosto de estatística, gosto de matemática, e eu estimulo as pessoas a se desafiarem nessas áreas. Às vezes elas não gostam, porque lá na escola teve um professor de matemática que não estimulou o pensamento, e a matemática está em absolutamente tudo. Nós vivemos matemática, nós respiramos matemática, é absolutamente tudo que a gente faz. E a gente, no Instituto, a gente procura mostrar isso para todo mundo, para que entenda que ele não é algo difícil, não é algo complexo. A estatística é algo que pode ser entendida quando a gente traz business, traz negócios, como a estatística vive no mundo de negócios, que as pessoas não sabem como se chegou à validade de um produto, né, alimentício, o que foi utilizado para que o creme de leite tem uma validade, o leite condensado tem a outra, o queijo tem a outra, o arroz que está em saco de um jeito, que está em lata tem outro. Aonde que se chegou isso? Aspecto experimental e estatístico. Então, a gente procura ensinar dessa forma. E aí, eu entendo que a área de ciência de dados, para as pessoas, a minha recomendação, não se limitar, porque ou tem a parte de matemática, que eu não gosto, porque ela pode vir a gostar, porque tem uma programação aqui, um negócio que eu acho mega difícil. Não, ela pode aprender, não é só instituto, vários lugares fazem a mesma coisa, né? A formação de profissionais para uma área que precisa de gente. Se a gente precisa de gente, a gente precisa tornar esse ensinamento palatável. Ele tem que ser gostoso, as pessoas têm que entrar, entender, gostar e sair falando bem, como eu vejo a Karen e a Andréa falando, e muitos outros de outras instituições também, né? É importante a transformação de carreira, ela acontece naturalmente, porque a pessoa passa a ter prazer naquilo que ela está aprendendo, né? Eu não vim de ciência de dados, né? Eu fiz coisas lá atrás, fui cientista, não sei o quê, fui para o processo de negócio, e fui para a transformação digital. Em um determinado momento, eu falei assim, eu vou voltar para minhas origens, porque esse assunto é um assunto que
que eu gosto, que eu sinto prazer de aprender, a prazer de ensinar e prazer de trabalhar, né? Então, também é migração de novo, porque eu acho que quando a gente para num determinado lugar, a gente não evolui, né? Então, a gente precisa evoluir todos os dias, aprender todos os dias. E, assim, mulheres, homens, não interessam, mude de profissão. No Instituto, e não é só no Instituto, tem outros lugares que tem programas para aposentados, programas para mulheres, pessoas que não são da área são estimuladas, elas apresentam, participam de alguma apresentação para entender como funcionam esses treinamentos, para que elas não se limitem. Nós precisamos de profissionais, acho que as dicas da Amanda são maravilhosas, mas eu coloco principalmente para que as pessoas não se limitem, e para que elas se sintam desafiadas a aprender coisas novas e coisas diferentes, tá? Acho que é isso. E a transformação de carreira acontece naturalmente. Se eu posso ajudar nisso, eu era uma dessas pessoas que eram horríveis na área de exatas, tinha um pavor, assim, pequeno sobre matemática e estatística, tive dificuldade, mas quando eu comecei atrás de ciência de dados e eu vi que tinha essa área, né, que eu precisava aprender e precisava melhorar, graças a Deus eu tive experiências boas e eu vi que talvez a minha dificuldade prévia era justamente isso que a Tânia falou. Eu nunca tinha colocado em prática, né? Quando eu tive exatas na faculdade, fiz diversas matérias, mas ficava tudo num universo não tangível, né? Então, assim, nunca apliquei, então, às vezes não fazia sentido isso para mim, né? E quando eu comecei a estudar e ir para essa área de ciência de dados, eu vi algo que era tangível, algo que eu conseguia mensurar e usar de forma mais efetiva, e para mim começou a fazer muito sentido, né? E eu acabei aprendendo, de fato, conceitos que eu já tinha visto lá atrás, mas não tinha absorvido, não tinha entendido, né? Não tinha praticado, e eu comecei a praticar isso dentro da profissão. Mas o começo de tudo é querer, né? É ir atrás. Eu fui para trás de ciência de dados numa busca de entender a imersão digital no agro, né? Que tem acontecido já há um tempo, mas de repente deu um boom do nada e tudo se tornou digital. E eu falei, nossa, né, não faz muito tempo que me formei, mas estou atrasada, não estou entendendo. E indo atrás disso, eu vi que tudo envolvia ciência de dados, né, e a ciência de dados estava mesclando nessa área de agro hoje, todas as empresas, tudo que você trabalha dentro do agro, ele está de forma digital, ele está inserido muita tecnologia dentro, né, e eu comecei a buscar isso atrás da minha profissão, né, e acabei me apaixonando por outra, né, apaixonando por outra área, e indo atrás. E eu tinha alguns preconceitos no início, né, eu até pensei, nossa, não vou conseguir, nem a Karen, né, vai ter muita matemática, estatística, eu não vou conseguir, né, não tenho habilidade para isso, nunca mexi com isso, né, e eu fui me desafiando aos poucos, né, e vendo que não era um bicho de 7 cabeças, que era muito fácil, que era uma questão de querer, né, e ter pessoas que passassem isso de forma clara para mim, né. No meio do caminho, acabei conhecendo pessoas de profissões diversas, também indo atrás de ciência de dados, tive colegas no curso que eram enfermeiros, advogados, né, e você fala assim, nossa, eu achei que eu era diferente, tem uma enfermeira aqui, o que você está fazendo aqui? Né, e aí a gente começa a ver que todas as profissões hoje, todas as áreas que tem, está tendo ciência de dados inserido, né, não é só humanas, não é só exatas, é tudo, né, e é uma questão de você querer, você enxergar, né, esse tratamento dos dados dentro da sua área, e eu acho que o interesse começa por aí, né, porque às vezes migrar radicalmente de carreira parece algo louco, né, você fala assim, é impossível, é muito difícil, tem pessoas que perguntam para mim como que tudo isso funciona, e falam assim, nossa, eu vou precisar começar outra profissão, eu não estou afim disso, é muito trabalho, e não é isso, né, é você usar, às vezes, habilidades que você já tem, enxergar que você já tem ferramentas em você, já tem soft skills em você, que te permitem entrar nessa área, né, e o resto, a programação, o estatístico, você aprende, você adapta, você, né, vai adquirindo ao longo do tempo, a gente nunca pode parar de estudar e de ser curioso, então, isso, entrar nessa área só vai, né, entiçar você mais a querer conhecer, a ir atrás,
e você vai aprendendo. Eu nunca imaginei que eu ia aprender a programar, e eu aprendi, e falei, nossa, se eu soubesse que era, né, tão fácil assim, que não era tão difícil que nem eu imaginava, né, a gente imagina, às vezes, o profissional de ciência de dados como um cara de TI, né, que mente social, que só faz certas coisas, e não é nada disso, né, se você começa a trabalhar nessa área e conhecer as pessoas, você vê que elas têm formações diversas, né, de diversas idades, né, a gente trabalha com pessoas que, às vezes, nem graduação tem, e já estão ingressando nessa área, já querem entrar nesse mundo, como pessoas que, às vezes, têm 30 anos de carreira, 20 e poucos anos de carreira, e estão aprendendo algo novo, e elas estão dispostas, e elas estão tentando, e elas conseguem, né, a gente tem casos de sucesso que a gente conhece, tem colegas que eu fiquei admirada, né, e isso só ajuda a gente a continuar, né, às vezes eu olhar e falar assim, nossa, eu tô, às vezes tendo um preconceito, uma dificuldade, e meu colega aqui do lado, com quase, né, um pouco mais de idade, não vou revelar tanto, mas 10, 15 anos de idade a mais, e ele tá conseguindo também, como que eu não consigo, né, e isso ajuda a gente, eu acho que quando você entra nesse mundo, quando você tá afim, e você busca, e você usa as ferramentas para isso, né, que nem a Amanda estava falando, a Tânia, quando você corre atrás, você investe seu tempo e faz uma decisão consciente, racional, eu vou tentar, né, não vai ser só um jogo, não vai ser só uma tentativa, um salário maior, quando você se dedica mesmo, eu acho que não tem quem não consiga, né, fica aí a dica de uma pessoa que não é nada da área e está conseguindo, né, então eu incentivo todo mundo aí, que nem a Tânia falou, qualquer idade, não importa, você consegue, não é um bicho de 7 cabeças, você já tem muitas dessas ferramentas na mão, é saber adaptar. Fantástico, é o famoso aprender a aprender, né? A gente precisa, se tem uma habilidade que importa nesse século XXI, é a nossa capacidade de estar constantemente aprendendo, de desapegar daquilo que já não nos serve mais e estar aberto a fazer parte desse novo mundo aí que a gente está vendo se concretizar aí na nossa frente. Nós temos uma pergunta do nosso público. A Ana Helena fez a pergunta: a comunicação é certamente super importante haver foco no desenvolvimento. Porém, sendo a ciência de dados novidade do mercado, não estariam as empresas precisando que o CD seja autônomo na análise? E aí, deixo para vocês. Eu estou até lendo para poder ver se eu entendo um pouco melhor a pergunta, né? A ciência de dados, ela é uma novidade, mas não é tanto, né? Ela já está lá desde 1943, quando, mais ou menos nessa época, quando a matemática e a estatística, elas começaram a trazer a inteligência artificial à vida, né? Dar vida à inteligência artificial. Então, a gente já está falando aí daqui a pouco de, né, quase 80 anos. Agora, porém, sendo a ciência de dados novidade no mercado, uma novidade entre aspas, mas, né, utilizado da forma que é nova, não estaria a empresa precisando que o cientista de dados seja autônomo na análise, mas eu não entendi por que ele não é autônomo, porque ele precisa ser autônomo, ele é um cientista, ele é investigativo, ele faz pesquisa. Se ele não tiver autonomia para fazer as pesquisas e as análises necessárias, inclusive dizer que aquilo que está existindo dentro da empresa não funciona, não serve para dar os insights que ele quer para poder gerar algum resultado, se ele não tiver essa autonomia, é melhor nem começar, porque não vai dar certo, né? Então, o cientista de dados, ele precisa, sim, ter autonomia para poder, não só o cientista, como essa equipe que estiver trabalhando junto, precisa ter autonomia para dizer as coisas que precisam e analisar da forma que precisa. Senão não funciona, nenhum projeto de dados vai andar para frente, tá? Perfeito, obrigada, Tânia. Eu estou vendo aqui que a gente já está chegando nos nossos minutos finais. Que delícia de bate-papo, que presente ter cada uma de vocês aqui. E eu vou pedir para a gente poder fechar, que cada uma compartilhe, deixe a sua mensagem final para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, a respeito de tudo isso que a gente conversou hoje. Então, por favor.
Bom, acho que eu posso começar. Primeiro, foi um prazer ter todo mundo aqui, muito gostoso ter essas discussões, eu acho que elas só enriquecem, né, o contexto que a gente está vivendo, e se tem alguma mensagem que eu posso deixar, venha você também fazer parte, entender desse mundo, né, se inserir dentro desse mercado também, o mundo é um mercado, está englobando tudo, né, eu acho que não existe limites quando a gente está a fim de aprender e de inovar e de ser criativo e de continuar antenado no que está acontecendo nesse mundo, né, não tem nada que a gente não consiga atingir, né, então o mundo das ciências de dados, ele não é algo extremamente inalcançável, inatingível, não, você já está dentro dele, querendo você ou não, né, eu acho que agora é você querer entender, fazer parte desse mundo, começa a buscar a partir daquilo que você conhece, daquilo que você sente confortável, da tua profissão, daquilo que você está almejando, e eu acho que a partir daí é uma progressão, né, e você buscar outras pessoas, buscar conhecimento de outras formas. Hoje você tem cursos, você tem ferramentas, tem 1001 possibilidades de ir atrás e entender o que um cientista de dados faz, né, tudo que envolve, todas as carreiras que você pode desenvolver a partir disso, né, e a partir daí buscar, né, o que realmente faz sentido para você, aquilo que vai te desafiar, mas também você já tem um certo conforto de estar atuando, né, eu acho que dá para encontrar esse meio termo, e vem fazer parte, vem entender um pouco mais, né, a gente está aqui disposto a tirar dúvidas também, depois, quem tiver vontade e curiosidade, para só adicionar mais, né, e trazer mais pessoas para isso, porque a gente está precisando, o mercado está precisando muito, né, cada dia mais está tendo essa necessidade, e é isso, gente, obrigado por esse convite, essa oportunidade. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar, de trocar ideias e aprender muito com todas vocês aqui hoje. E parabenizar o Grupo Mulheres do Brasil pela iniciativa, né? Convidar as pessoas também a se desafiarem, a fazerem parte desse universo, né? Como a gente aqui explicou, né, de áreas distintas, formações distintas, né, que é possível fazer essa transformação, né? Eu vejo até a similaridade aí da ciência de dados com a comunicação, pensando em públicos, pensando em soluções, né? A gente fala tanto de fake news também atualmente, né? E a ciência, né, é importante nisso tudo, para buscar soluções, para buscar melhores alternativas. Então, só agradecer e convidar as pessoas a fazerem parte desse universo também. Bom, vamos lá. Eu gosto de sempre motivar e incentivar, né, profissionais que estão ali pensando ou que ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Esse é o momento, talvez essa é a mensagem que você estava esperando. Então, eu sempre falo que na vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, né? E no ambiente profissional, nas empresas, quanto mais a gente aprende, mais oportunidades a gente tem, né? Então, talvez, né, independente da situação que você esteja hoje, empregado, não empregado, na busca, ou fazendo um sabático, né, enfim, buscar sempre esse aprendizado, pensar na curiosidade, coisas que você talvez nunca cogitou, né, buscar ali, como a Andrea bem colocou, né, parte do que você já conhece, né, para ir expandindo, né, mais os seus conhecimentos, ou se joga também, né, se você vê que existe essa possibilidade, se joga e estuda a fundo um assunto que talvez sempre tenha te interessado, mas você nunca tenha tido tempo ou a disponibilidade para isso. Então, assim, acho que buscar ajuda, né, é um momento em que as pessoas estão mais sensibilizadas, né, em serem úteis e umas poderem ajudar as outras. A gente está vivendo um momento em que o relacionamento humano, o físico, ele está bem precário, né, é difícil a gente encontrar as pessoas olho no olho, então é um momento que as pessoas se sensibilizam mesmo. Então eu tenho certeza, né, que se você buscar profissionais, que você se inspira, e pessoas, né, que você
que possam te ajudar em fazer esses movimentos, né, de carreira, em expandir conhecimento, ou trocar figurinha, eu tenho certeza que é um momento ideal, né, as pessoas estão querendo ajudar, e outras, né, estão precisando ser ajudadas, então acho que é o momento também de levantar, pedir ajuda, né, algumas pessoas não têm bola de cristal, sempre falo, né, às vezes eu adoraria ter uma bola de cristal, mas às vezes, né, eu aqui, por exemplo, eu tenho, né, um pouco mais de 200 funcionários que a gente que gerencia remotamente, eu não, né, é difícil às vezes eu ter tempo para falar com cada um individualmente, então eu sempre me coloco à disposição, por favor me liga, me aciona, né, WhatsApp, e-mail, telefone, sinal de fumaça, né, porque realmente a gente precisa estar aí conectado e se ajudando. Gente, bom, muito super obrigada, Janete, pelo convite, Cíntia, Mulheres do Brasil. Eu faço parte do Mulheres do Brasil, mas no Comitê de Sustentabilidade. E aí, o que uma pessoa de tecnologia, de dados, faz dentro de um Comitê de Sustentabilidade que não está aqui com as meninas do mundo digital, outra coisa? Levando a tecnologia para auxiliar e transformar o nosso mundo melhor. Então, por que eu falei isso, né, aqui no final? Porque a gente não tem que pensar só em empresa, não, né? A gente tem que pensar no mundo. A gente tem inteligência artificial, a internet das coisas, e soluções sendo disponibilizadas pelo World Economic Forum para vir atender os objetivos de desenvolvimento sustentável, que faz parte do Pacto Global. Todos os países têm, né? 80 países têm assinam esse Pacto Global. Então, assim, super obrigada pelo convite, adorei, né, nosso bate-papo, e falo muito obrigada para Mulheres do Brasil, fazer tanto trabalho, né, de disseminação de conhecimento para tantas mulheres e para tantas outras pessoas, que os homens assistem também, tá? É isso mesmo, Tânia. O Grupo Mulheres do Brasil ele é formado por mais de 85 mil mulheres em mais de 150 núcleos entre o Brasil e o exterior, e a gente trabalha aí por esse propósito de transformar o Brasil para melhor a partir do protagonismo feminino, e a gente tem, sim, público masculino nos nossos trabalhos, nas nossas entregas, a gente tem parceria com eles também em projetos como o Unidos pela Vacina, que nasceu dentro do Grupo Mulheres do Brasil, com a liderança da Luísa Trajano, e hoje tá aí para que toda a sociedade civil se engaje. Então, eu deixo aqui o meu profundo agradecimento a cada uma de vocês, Tânia, Karen, Amanda, Andréia, por tudo que vocês compartilharam. Quero agradecer também a Janete Ribeiro, a Marlúcia Lobo, a Juliana Burza, que trabalharam aí, a gente trabalhou juntas para que esse nosso dia dedicado às mulheres no mundo digital acontecesse, e deixar o convite para quem está assistindo para se inscrever no www.grupomulheresdobrasil.org.br. Você pode vir se voluntariar com a gente, esse movimento todo é feito por trabalho voluntário, com brilho nos olhos pelo propósito, e se de repente você acha que nesse momento você não vai, por algum motivo, conseguir se disponibilizar para botar a mão na massa com a gente, mesmo assim você é super bem-vinda a se inscrever, porque quando você se inscreve, você está ali assinando embaixo que você quer ver essa transformação do nosso país. Então, sejam todas muito bem-vindas, e para fechar esse painel de hoje, eu vou convidar a Janete Ribeiro, que tem um recadinho super rápido para quem está acompanhando a gente. E, mais uma vez, muito obrigada a quem assistiu, muito obrigada aos nossos parceiros, né, Janete? Vou deixar você falar dos nossos parceiros, apoiadores. Bom, eu queria agradecer muito a Prisma Hub e a Olé Brasil, que proporcionaram a nossa infraestrutura de transmissão e o processo de comunicação também. Né? Eu agradeço aí a iniciativa da Cíntia, que me ajudou aí, do núcleo do Vale do Silício, e nós temos mais um painel agora às 19 horas sobre a saúde pública, né? A ciência de dados ajudando na saúde pública. Então, daqui a pouquinho, pode entrar novamente aí para continuar esse papo sobre ciência de dados e a gente fechar com chave de ouro. Até mais, pessoal!